está online aí. Bom, pessoal, então nós vamos falar do controle repressivo judicial. Esse controle repressivo judicial, ele pode ser de dois modos, exercido de dois modos. O controle ele pode ser concentrado ou ele pode ser difuso. O importante nessa matéria aqui, se vocês puderem fazer uma chave aí no seu caderno, o importante é perceber que o porquê do nome concentrado e o porquê do nome difuso. Quem acompanha as aulas aqui comigo, tem um vídeo anterior que pode lá baixar, pode procurar, que ele fala exatamente das origens do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, aquele da Alemanha e da Áustria, ele se concentra totalmente num tribunal constitucional. Ou seja, qualquer questão a respeito de controle de constitucionalidade naquele país que um juiz tenha que apreciar, ele não pode fazer isso. Ele tem que remeter os autos ao Tribunal Constitucional. É lá que eles interpretam o dispositivo da Constituição para ver se aquela lei está adequada ou não àquele dispositivo. Então preste bastante atenção. No controle concentrado, eu tenho uma decisão que é proferida por um órgão central, um tribunal constitucional, um Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte, depende aí do país que a gente está falando. Já o controle difuso, ele tem suas origens naquele caso Marbury versus Madison, né, ali nos Estados Unidos, em que nós verificamos que o juiz Marshall, lembra do juiz Marshall? O juiz Marshall é aquele que era muito popular, ele era muito conhecido, ele era muito famoso na sociedade e as suas opiniões eram sempre muito bem acatadas pela sociedade. Era um juiz, vamos dizer assim, popular, tá? É o Sérgio Monroe lá dos Estados Unidos, como se fosse isso. Então, esse Sérgio Monroe, na verdade ali o juiz Marshall, no caso Marbury versus Madison, ele entendeu o seguinte, que todo juiz ou tribunal de um sistema judicial é capaz de controlar a constitucionalidade, dizendo se uma lei está de acordo com a Constituição ou não. Isso vale para o juiz, por exemplo, de Belo Horizonte, isso vale para o Tribunal de Justiça do Ceará, vale para qualquer juiz ou órgão judicial lá nos Estados Unidos. E no Brasil, como que é o controle? O controle é concentrado ou ele é difuso? Vamos lá, pessoal. Concentrado ou difuso no Brasil? Ele é confuso. Por quê? Não é porque ele é difícil, é porque ele reúne características do controle concentrado e do controle difuso. Por isso que ele é chamado de controle misto. E aí vamos ver o que significa isso. Tem hora que uma lei pode ser controlada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, ou a constitucionalidade de uma lei vai ser questionada por qualquer órgão judicial, na medida em que um juiz ou um tribunal é capaz de controlar a constitucionalidade. Dizer assim, eu não vou aplicar essa lei porque eu entendo que ela seja inconstitucional. Um juiz pode fazer isso? Pode. E o Supremo Tribunal Federal pode fazer isso? Pode. Com um detalhe interessante. O Supremo Tribunal Federal pode fazer isso no controle concentrado quando um dos legitimados, são poucos, podem pegar a lei em si e enviar para o Supremo Tribunal Federal questionando a sua constitucionalidade. Aí eu tenho um controle concentrado. Ou pode ser que um caso tenha começado no município e aí o juiz estadual, o juiz de direito, chegou e disse que aquela lei é inconstitucional, depois se recorre disso no Tribunal de Justiça, pode passar pelo STJ e pode chegar no Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário. Então, qual que é interessante aqui da gente perceber? O Supremo pode fazer o controle concentrado, quando ele aprecia diretamente a lei, ou ele pode fazer o controle difuso, por exemplo, através de um recurso extraordinário. E agora a gente vai fazer uma diferença entre esse controle concentrado e o controle difuso. O que é importante aqui, pessoal? Saber o porquê dos nomes. Concentrado chama concentrado, porque as ações se concentram no Supremo Tribunal Federal diretamente. E o difuso, porque o poder de controlar a constitucionalidade está difundido, está difuso por toda a malha judicial. Pois bem, outro nome que o controle concentrado recebe é controle abstrato. Por que abstrato? Porque ao contrário do controle que é feito lá no outro modo, que é o controle difuso, aqui uma lei em tese, ou seja, sem observar um caso concreto, ela vai ser verificada pelo Supremo se, perdoe o pleonasmo, em tese ela é inconstitucional.
Então, abstratamente tomada, a Lei Maria da Penha é constitucional ou inconstitucional? A lei que proíbe beber e dirigir, ela é constitucional ou inconstitucional? Veja que eu não estou falando do caso do seu amigo que foi pego dirigindo, bebendo. Eu não estou falando do caso daquela sua amiga que apanhou do marido, ou daquela policial que apanhou de um bandido ali numa festa. Aí nem seria o caso de aplicação da Lei Maria da Penha, mas eu estou falando da lei em abstrato. Ela é constitucional ou inconstitucional? Esse controle é chamado também de controle abstrato, ou seja, o controle que a gente está chamando inicialmente de concentrado, ele é também chamado de controle abstrato. Por quê? Porque ele analisa a lei abstratamente tomada, a lei em tese. O antônimo dele, ou seja, o controle difuso, pode, por isso, também ser chamado de controle concreto, pessoal. Por que concreto? Porque ele não analisa a lei abstratamente tomada. Na realidade, ele analisa um caso concreto que envolva aquela determinada lei. Então, se um homem, um pai de família, bate na sua esposa e eventualmente o Ministério Público quer aplicar a Lei Maria da Penha naquele processo penal dele, em sua defesa ele pode alegar assim: eu acho que não é o caso de se aplicar a Lei Maria da Penha no meu caso concreto. Por quê? Porque eu entendo que ela é inconstitucional, porque ela favorece as mulheres, porque ela diferencia homens e mulheres, enfim. Defesa, ele vai escrever o que ele quiser lá, o que ele achar. O juiz, então, no caso concreto desse sujeito, vai chegar e dizer assim: declaro a lei inconstitucional. Ou o juiz diz: entendo que essa lei é constitucional. Então nós já vimos dois nomes para o controle, que eu vou colocar aqui em cima da chave, que é o controle concentrado ou controle abstrato. E aqui embaixo eu tenho o controle difuso ou controle concreto. Não confundam concentrado com concreto. Eles são antônimos, eles são contrários um dos outros, ok? Estão entendendo, pessoal? Dá um joinha aí para ver quem está entendendo, subam corações, porque eu não sei se vocês estão aí presentes de verdade. Ó, os coraçõezinhos começaram a subir ali. Tem gente aí? Será que caiu minha net? Demorei a entrar? Isso, Bruna Borja tá ali. Rita Cadete, Yasmin, muito bem. Então o pessoal tá vivo aí ainda, não desmaiou ninguém. Arthur Andrucioli, um abraço. Rita, TT, Lucas, Celim, Nicolas, Chayenne, muita gente acompanhando aí. Vamos lá, pessoal, vamos chamando aqui o pessoal nesse bonequinho aqui, ó. Chamem seus amigos, convidem nas redes aí, porque tem surpresa boa chegando para janeiro. Surpresa boa chegando para janeiro. Quem queria material didático aí de direito constitucional, vai ter surpresa aí em janeiro, tá? Não vou contar por agora. O simpático, sou eu mesmo, né? Milane Lucas, totalmente simpático, não é isso? Olha lá. Vamos lá, pessoal, continuando então. Já fiz aqui. Já sei, eu vou anotando enquanto vou conversando com vocês, eu vou anotar o que eu já falei do controle. Eu falei que o controle, como é que é? Qual que foi o primeiro mesmo? Concentrado. E aí eu coloquei aqui para mim, difuso. O concentrado é também chamado de quê, pessoal? Faz o exercício aí comigo. Concentrado é também chamado de abstrato. Abstrato por quê mesmo? Abstrato porque ele analisa a lei em tese. Muito bem. E o difuso? Quando eu observo essa questão, se eu estou analisando a lei em tese ou no caso concreto, ele é chamado de concreto. Muito bem. Temos algumas peculiaridades interessantes. Olha só. No controle... já sei, vou pôr meu papel assim, vocês ficam vendo daí. Tá dando pra ver? Deixa eu ver. Olha lá. Eu não enxergo. Muito bem, tá vendo? Esse daqui, que é o controle difuso ou concreto, como ele analisa o caso concreto de uma pessoa, quando o juiz profere a decisão, essa decisão só atinge as partes envolvidas no caso. Então, nesse caso, nós temos um controle cuja decisão tem efeitos interpartes. Mas observe que no outro caso do controle concentrado, que já vai direto para o Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo decide que uma lei é inconstitucional no controle concentrado, significa o quê, pessoal? Significa que essa lei é invalidada pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, a decisão tem efeitos para todos, efeitos chamados erga omnes, ok? Mais um ponto importante de diferenciação. Esqueci de anotar. Então, aqui os efeitos erga omnes. No final vou passar tudo para vocês, espero que vocês estejam anotando aí também. E aqui embaixo, efeitos interpartes.
partes. Muito bem. Outro ponto interessante. Já que no controle difuso, esse daqui, os efeitos são interpartes, por que que isso acontece, pessoal? Exatamente... Efeitos para toda a galera. Exatamente por quê? Porque se eu estou discutindo o meu caso concreto, observe que a legitimidade para reclamar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei é para todo mundo, todas aquelas pessoas que se enquadram numa determinada hipótese legal. O que eu quero dizer? O rol de legitimados para questionar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, no controle concentrado, ele é fechado. Normalmente, naquelas ações, eles estão ali previstos no artigo 103 da Constituição, né? Estão ali no artigo 103, observe depois quando você lê o 103, são 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades, tá? Então, 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Observado ali que quando eu falo de 3 entidades, eu sei que entidade de classe de âmbito nacional ou confederação sindical eu estou considerando como se fosse uma legitimidade só, tá? Mas é só para vocês lembrarem aqui que são 3, 3 e 3. Já no controle difuso, se eu tenho casos que a lei pode trazer problema à vida de uma pessoa ou de outra pessoa, todas as pessoas que se enquadrem naquela situação têm a possibilidade de acionar o judiciário para reclamar a inconstitucionalidade da lei. Então nós dizemos assim, que a legitimidade no controle concentrado, ela é restrita. Ou seja, eu tenho um rol de números, como é que chama? Números clausos, ou seja, é enclausurado, fechado. O Marbury versus Madison, Lucas, é ali no caso do controle difuso, a gente tinha falado aqui, tá? Então, o rol de legitimados no controle difuso, ele é um rol aberto, ou seja, toda a universalidade de pessoas cotidianas, eu, você, que se sintam ofendidos pela existência de uma lei, na defesa do nosso direito, a gente pode tentar alegar que aquela lei é inconstitucional. Perfeito? Muito bem, pessoal. Uma outra diferença que aqui eu acho importante nesse momento é o fato de que o controle concentrado, vou começar pelo difuso. No controle difuso, eu tenho um determinado objetivo, sujeito, tenho um determinado objetivo, tá? Quando eu aciono o judiciário, mas para chegar a esse objetivo, uma questão de tabela, uma questão que eu vou ter que abordar como fundamento do meu pedido é a inconstitucionalidade. Então, por exemplo, aquele homem que não quer ser preso por causa da Lei Maria da Penha, o objetivo dele crucial é não ser preso. E por que ele não vai ser preso? Por que ele não vai ser preso? Ele não quer ser preso porque ele entende que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Então, não é a ação própria que ele vai ter que usar, aí nesse caso seria um habeas corpus. O fundamento desse habeas corpus é a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. Por exemplo, tá, pessoal? Então, o que a gente diz? A gente diz que o controle difuso, ele não está acontecendo dentro da ação. A gente diz que ele está acontecendo por tabela ou por exceção. Então, é por via de exceção. Já quando alguém vai ao Supremo Tribunal Federal reclamar da inconstitucionalidade de uma lei, o objeto da ação é exatamente a inconstitucionalidade. Então nós dizemos que aí nós temos um controle por via de ação. E qual que é essa ação? Na verdade, não é uma ação, são várias ações. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade genérica, a interventiva, a por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então nós temos 3 ADIs, temos ADCs e temos ADPF. O Lucas está perguntando ali, o STF não é inalcançável para o cidadão comum em primeira instância? Em primeira instância, sim, Lucas. É importante saber que para a gente chegar lá no STF, para chegar, vai ser através de recursos. Para nós, réis mortais, cidadãos comuns, somente através de recursos. Geralmente até o recurso extraordinário, tá? Para questionar a inconstitucionalidade na forma do artigo 103. Esse, aliás, é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, que é o esgotamento das instâncias, ou exaurimento das instâncias, perfeito? Muito bem.
o controle por via de ação e o controle, no caso do controle difuso, é o controle por via de exceção. Muito bem, dá um print aí, dá um print para você ter isso daí com você. Isso, tira foto, olha lá, o pessoal tirando foto. A foto tá aparecendo assim ou tá aparecendo invertida, hein? Para mim aparece invertida, espelhada, não sei se para vocês tá normal. Nossa, quanta maquininha, nunca vi tanta maquininha. Muito bem, legal, legal. Posso tirar? Ok, vamos lá. Muito bem, só mais um ponto final aqui. Ponto geralmente é final, né? Enfim, só mais um ponto, uma questão a ser abordada. É o seguinte, pessoal. No controle difuso, eu estou lutando por uma questão entre partes. Eu tenho dois sujeitos. Eu tenho, por exemplo, o marido que bateu na mulher. Eu tenho, por exemplo, o delegado que quer prender aquele que estava dirigindo bêbado. Eu tenho aquele pai de família que não paga a pensão e o filho quer receber a pensão. Ou seja, é uma lide que acontece com um sujeito de cá e outro sujeito de cá. A gente está tentando resolver uma questão subjetiva. Por isso que nós temos, então, um processo subjetivo. Você não vai precisar tirar outra foto, não, tá? Eu vou só falar, vou mostrar daqui a pouquinho, você vai lá e copia. Já no controle concentrado, nós temos uma preponderância da questão objetiva. Ou seja, o processo é uma luta de uma autoridade que quer defender a Constituição, por exemplo, o presidente da República, o governador de Estado, uma mesa de Assembleia Legislativa, mesa do Senado ou mesa da Câmara. Cuidado, porque a mesa do Congresso Nacional não tem legitimidade, tá bom? Congresso Nacional, a mesa não tem legitimidade. Tem a mesa do Senado ou da Câmara ou de Assembleia Legislativa. Pode ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal, brigar com quem? Não é com quem, é com que, com um objeto que é exatamente a lei que está sendo ali questionada. O que falta aí nessa foto que você tirou? Só isso daqui, ó, processo objetivo para o controle concentrado e processo subjetivo. Gente, quanta gente preguiçosa tirando foto, hein? É só anotar depois ali no que você já tinha feito, pessoal, ok? Muito bem, agora eu vou ter que ligar aqui o meu cabo, porque, na realidade, a minha bateria está acabando enquanto eu converso com vocês aqui.